Você já parou para pensar como dois computadores conversam dentro de uma rede? Hoje vamos entender de forma simples como funciona essa comunicação em uma rede local, a famosa LAN, Local Area Network. Com o tempo, as redes cresceram muito. No início era só para compartilhar arquivos e impressoras. Hoje já temos videoconferências, jogos online, sistemas críticos que dependem totalmente da rede. Vamos imaginar em uma rede local simples, onde temos dois computadores, o Bob e a Sally. Os dois estão conectados no mesmo hub, né? Parece simples, né? Mas como exatamente o Bob fala com a Sally? Vamos ver isso. Será que o Bob chama a Sally diretamente pelo nome? Tipo, ei Sally, você está aí? Né? Ou será que ele usa o IP da Sally? Bom, na verdade, a resposta é nenhum dos dois. Provavelmente você respondeu IP, né? Mas, na verdade, o Bob precisa do endereço MAC da série, né? O endereço que é gravado na placa de rede dela, tá? Que a gente já falou sobre. A princípio, o Bob só conhece o nome da série, né? Em algumas situações, ele só vai conhecer o host name. Então, ele precisa descobrir o IP dela, né? Se eles estão na mesma rede, o Bob manda uma mensagem de broadcast perguntando quem é a Sally, né? E a Sally responde com o endereço. Então, temos aqui um exemplo de um programa que a gente usa para capturar pacotes, onde aqui nós vemos a pergunta: Sally, qual é o seu endereço IP? Utilizando aqui o protocolo NBNS, tá? Com o IP source, o IP de origem, o IP do Bob, 192.168.02, e com o IP de destino 192.168.0.255. Esse 255 indica que é uma mensagem broadcast, tá? Então é uma mensagem que é enviada para todos os hosts dentro daquele domínio de broadcast, tá bem? E aí, a Sally, ela também responde informando qual é o endereço de IP e qual é o endereço MAC, ok? Nós vemos essa segunda pergunta. Quem tem o endereço de IP 192.168.0.3? Me diga o seu MAC, né? Então, quando a Sally devolver o endereço de IP, o Bob também vai pedir o endereço MAC. Para isso, ele utiliza o protocolo ARP, que é o Address Resolution Protocol. Tá? E aí ele vai perguntar pelo endereço de IP. Quem tem esse endereço de IP? Então a Sally responde também utilizando o protocolo ARP que o endereço de IP é esse aqui. Esse número em hexadecimal. Você pode ver que a origem aqui é o 192.168.0.3 que pertence à Sally. Então, quando o Bob precisa descobrir o MAC address, ele usa o endereço ARP. Né? Então ele pergunta na rede, quem tem o endereço 192.168.0.3? E aí a Sally vai responder com o endereço da placa de rede dela. Então agora o Bob ele tem tudo que ele precisa para conversar diretamente com a Sally. Então agora está tudo pronto. O Bob descobre o endereço IP, depois ele descobre o MAC. Então assim ele consegue se comunicar com a Sally. Então, isso é o básico do que acontece dentro de uma rede local. E olha que a gente nem colocou aqui um roteador na história ainda, né? Só estamos aqui falando de hubs. Né? Então, essa é uma explicação rápida como os computadores se comunicam na rede. Você já deve ter ouvido falar de Ethernet, né? A tecnologia mais usada para conectar computadores em rede. Eu vou tentar te explicar de maneira rápida e básica. Então, a internet funciona como um método de acesso onde todos os dispositivos partilham a mesma largura de banda do link. Né? Então, em outras palavras, todos disputam esse mesmo espaço para enviar e receber dados. Competem para transmitir os dados, né? Utilizando esse método CSMA/CD. Né? Nós vamos falar sobre isso. Por isso que a gente fala que é um método, né? Um meio de contenção. Né? Mas apesar disso, o Ethernet é muito popular porque é fácil de implementar, é simples de manter
e evoluiu para suportar tecnologias como Fast Internet e Gigabit, né? Também tem fácil troubleshooting e, na prática, ele pertence às duas camadas, né? Então, física e data link, né? Então, a camada 1 e a camada 2 do modelo OSI. Tá? Isso é importante você saber. E para entender ainda melhor o conceito de Ethernet, a gente precisa conhecer um conceito fundamental que é o Collision Domains, né? Ou domínios de colisão, né? Esse é o próximo passo. Bom, então essa tecnologia, né? Carrier Sense Multiple Access Collision Detection, nome complicado, mas a tecnologia é simples, né? Então, o que que ela permite? Ela permite que vários dispositivos fiquem escutando o meio, né? Então, o que que é o meio? É o cabo de internet. Como vocês podem ver aqui, aqui tem o cabo e aqui temos vários dispositivos ouvindo. O A, o B, o C e o D. Daí que vem o nome Carrier Sense, né? Que é essa capacidade de escutar o meio, né? Então, eles escutam e sabem que está livre, né? Se estiver livre, que é esse caso, por exemplo, então eles transmitem. Daí vem o multiple access, né? Então o dispositivo vai aqui enviar os dados. Então aqui o dispositivo A e o D enviou ao mesmo tempo, né? E eventualmente, quando ocorreu nesse ponto aqui, uma colisão. Quando ocorreu essa colisão, né? As máquinas estão o tempo todo monitorando, né? Se o meio está livre. Quando ocorre uma colisão, existe a detecção. Quando eles detectam que ocorreu a colisão, eles enviam então o chamado jam signal, né? O sinal de engarrafamento. Então todas as máquinas aqui, você pode ver, enviaram o jam signal quando ocorreu a colisão. Esse sinal de engarrafamento ativa esse reloginho aqui, que é o back-off. Esse reloginho, o que ele vai fazer? Ele vai determinar um tempo específico para cada máquina voltar a tentar enviar o pacote, os dados, novamente. Então, cada máquina vai ter um tempinho aleatório para disparar novamente. Pode ocorrer uma nova colisão e aí esse processo vai ocorrer novamente. Então, basicamente é isso. Então, o CSMA/CD, ele é uma tecnologia em que todas as máquinas ali ficam à escuta no mesmo meio, né? Então, quando duas máquinas, quando elas percebem que esse meio está livre, elas então enviam os dados, mas eventualmente, quando ocorre uma colisão, elas são capazes de detectar essa colisão e ativar esse sinal de engarrafamento, né? No qual cada máquina vai esperar um tempo aleatório chamado back-off, esse reloginho de tempo, para então tentar novamente. E isso é um sistema que é eficaz no sentido de evitar novas colisões. Então isso diminui muito as colisões. Se não fosse isso, seria impossível navegar na internet ou se comunicar na rede. Então vamos falar de domínio de colisão, né? Collision Domain. Então o que é o Collision Domain? É uma área da rede onde pode haver colisões, tá? De dois dispositivos se tentarem transmitir ao mesmo tempo, né? Então vemos aqui uma área, né? Essa área aqui número 1, né? Então em redes com hubs, todos os dispositivos compartilham o mesmo meio físico, como a gente viu no exemplo anterior do CSMA. Então aqui, por exemplo, temos um hub. E o hub, ele não divide os domínios de colisão. Então, todos os dispositivos que estão conectados ao hub, eles estão suscetíveis à colisão. Então, eles estão dentro de um domínio de colisão. Aqui a gente vê que o domínio de colisão é muito maior. Engloba aqui esses 3 hosts. Tá? E também essa interface aqui do switch. Já os switches isolam domínios de colisão.
Então, cada porta do switch é um domínio separado. Então, por exemplo, aqui a gente viu essa porta é um domínio, um domínio de colisão. Como, logicamente, nessa porta só tem um host ligado, não tem problema com colisão, né? Então, isso é uma vantagem do switch com relação ao hub, né? Então, cada porta aqui vira um domínio de colisão. Pode ver que temos aqui o domínio de colisão 3, o 2, o 4, o 5 e o 6. Né? Os roteadores é a mesma coisa. Aqui vemos um roteador. Cada porta se torna um domínio de colisão. E com relação ao domínio de broadcast? Vamos ver qual é a diferença. Então, o domínio de broadcast é uma área da rede onde um broadcast, né? O que é o broadcast? É uma mensagem para todos os dispositivos, pode ser recebido por todos os dispositivos, né? Então, por exemplo, aqui no exemplo 1, nós vemos que todo esse domínio, incluindo o switch, é um domínio de broadcast, porque o switch ele não isola domínio de broadcast, somente o roteador, né? Então, todos os dispositivos dentro da mesma VLAN estão no mesmo broadcast domain. Dentro da mesma LAN, na verdade, né? Não é só da VLAN. Exemplo aqui que nós usamos. Então, tanto o hub quanto o switch não isolam domínios de broadcast. Entretanto, o roteador, como a gente vê aqui nesse exemplo, e nesse está isolando o domínio de broadcast, porque para o roteador, cada interface é um domínio de broadcast separado. Essa é a grande diferença. Então eu vou explicar a diferença entre broadband e baseband. Então, broadband, na verdade, primeiramente, eu vou explicar que broadband e baseband, na verdade, são duas maneiras de enviar sinal digital e analógico através de um fio. Basicamente é isso, tá bem? Que é banda larga, né? Broadband. Broadband é banda larga. Então, como que vamos imaginar uma rodovia, né? Com várias faixas, né? Então, broadband é uma rodovia que pode transmitir vários sinais diferentes ao mesmo tempo, né? Então, é o que é utilizado mais hoje em dia. Na TV a cabo, na telefonia, na internet, nas nossas residências, é utilizado a tecnologia de transporte de sinal, né, através do fio, broadband, né? Por quê? Porque ela tem essa FDM, o Frequency Division Multiplexing, né, que permite carregar voz e dados simultaneamente, ok? Já a baseband, né, é como se fosse uma ruazinha de uma mão única, né, e ainda fosse estreita. É o que é utilizado nas LANs, né? Então temos aqui, é o padrão da LAN, né, como Ethernet. Então, se dois dispositivos tentarem transmitir ao mesmo tempo, vai ocorrer uma colisão. Vamos ver a diferença agora entre bitrate e baud rate, né? Então, taxa de bits, né? Bitrate versus taxa de transmissão. Qual a diferença, né? Baud rate. Então, bitrate é uma maneira de medir a quantidade de bits transmitidos por segundos, né? Então, BPS é bits por segundo. Então, 100 BPS, por exemplo, é igual a 100 milhões de bits por segundo. Então, é um tipo de medida muito mais precisa do que baud rate, porque eu sei que exatamente nesse segundo houve uma transmissão de 100 milhões de bits. E os bits são 0 ou 1, que representam alguma coisa, uma letra, um número. São escritos em binário, então eu tenho o valor exato no caso do bitrate. No caso do baud rate, é a medida da quantidade de sinais elétricos ou símbolos transmitidos por segundo, né? Uma variação, na verdade. É uma mudança de estado eletrônico, né? Como diz aqui, por segundo. Então vamos supor que houve uma mudança de 0,2 volts para 3 volts. Ou, por exemplo, de um binário 0 para 1. Só que essa mudança de estado eletrônico, ela pode representar mais do que um binário, do que um 0 ou 1. Então ela é menos precisa.
Então, basicamente é isso. O baud rate é uma mudança do estado. Então, vamos supor que eu tenho aqui os volts e aqui eu tenho o tempo. Então, aqui eu tenho 1 volt, vamos supor, e aqui 2. Então, o sinal ele está vindo aqui. Se ele chegou aqui em 1, é uma mudança de estado. Se ele continua em 1, por exemplo, mas chegou aqui ele foi para 0, é outra mudança de estado. E aqui ele voltou para 1, é outra mudança de estado. É isso que o baud rate mede. Então ele é menos preciso, porque ele pode ser mais ou menos do que 1 bit. Agora vamos falar de comprimento de onda, né? Wavelength. Wavelength é a distância, né? O comprimento da onda, quer dizer, é a distância entre dois picos de uma onda. Então aqui a gente vê uma distância mais curta, né? Essa ondinha assim mais pertinho, né? E essa distância mais longa entre os picos, né? O pico aqui em cima, então você vê uma distância bem mais longa aqui, uma distância mais larga, né? Essa onda, são ondas de sinais, né? Radiações eletromagnéticas, ondas de rádio, ondas de luz ou ondas de infravermelho, né? Com esses padrões, né? Então, esse padrão, por exemplo, primeiro que a gente mostrou, é diferente, né? Então, em fibra ótica, essas diferenças entre comprimento de onda é que permite a transmissão multiplexada, né? WDM. Então, permite que a gente tenha vários tipos de devices, porém, se essas ondas estiverem em padrões diferentes, né, com comprimentos diferentes, é possível utilizar essa transmissão multiplexada, né? Então, a gente pode utilizar isso para nossa vantagem, né, com aparelhos eletrônicos, se estiverem enviando ondas com padrões diferentes, com comprimentos diferentes. Outro conceito que temos que conhecer é o conceito de half duplex e full duplex em Ethernet. Vamos começar com o half duplex. Quando a gente fala em half duplex e full duplex, estamos falando do modo de comunicação entre dois dispositivos na rede. É uma tecnologia que define como os dados trafegam entre dois pontos, se eles podem ir nos dois sentidos ao mesmo tempo ou se precisam revezar. No half duplex, a comunicação funciona nos dois sentidos, mas nunca ao mesmo tempo, tá? Então, só pode transmitir ou receber por vez. Não pode ao mesmo tempo, não ambos ao mesmo tempo, quer dizer. Ou seja, enquanto um dispositivo está enviando, o outro precisa esperar para responder. É como um walkie-talkie, né? Você aperta o botão lá e fala. E aí depois solta e só depois a outra pessoa consegue falar de volta, né? Esse modelo era comum nas redes mais antigas, né? Half duplex, como quando usávamos Hub, Ethernet. E tinha aquele problema de colisão de pacotes. Se dois tentassem transmitir ao mesmo tempo, ocorria a colisão, né? Então, que sujeito à colisão. Então, basicamente, esse que é o half duplex. Pode transmitir, sim, mas não ao mesmo tempo. Utilizamos aqui o exemplo do walkie-talkie. Já aqui em full duplex, né, o nome já fala, full é completo. A comunicação ela acontece nos dois sentidos, simultaneamente, né? Então, é aqui que coloquei aqui, podem transmitir e receber ao mesmo tempo, né? Então você pode falar e ouvir ao mesmo tempo, sem precisar esperar o outro terminar. Isso deixa a rede muito mais eficiente e elimina a chance de colisão, né? Então a rede ela fica mais rápida e sem colisões, né? Então por isso os equipamentos de rede moderno, como o switch e as placas de redes atuais, já trabalham nesse modo por padrão, né? Então por isso que eu coloquei aqui redes com switches modernos. Então hoje virou aqui o padrão atual em redes de internet com switches, né? Então, resumidamente, o half duplex transmite dos dois lados, né? Os dois lados conseguem falar, mas só um de cada vez. E já aqui no full duplex, os dois lados falam e escutam ao mesmo tempo, né? Uma curiosidade, hoje em dia, quase tudo em rede cabeada já roda em full duplex. Mas a comparação com o walkie-talkie, né? Que é half, que é metade, e o telefone, vamos supor, né? Que é o full, que
tanto você pode falar e escutar ao mesmo tempo, ajuda a gravar mais bem a ideia, né? Então, quando você pensar em half duplex, pensa no walk talk. Ou você fala ou você escuta. E quando você pensar em full duplex, pensa como se fosse um telefone que você pode falar e escutar ao mesmo tempo. Tá bem? Então foi isso. Nossa aula termina por aqui. Até a próxima.